dessa celebração. E eu quero agora dividir um pouco da palavra de Deus com você, e nós vamos ler de Jó, né? Aliás, de Oséias, para nós pensarmos um pouquinho o tema de hoje. Qual será a sua colheita? O texto base é Oséias 8, versículo 7. Qual será a sua colheita? E eu quero ler com você esse texto e depois nós vamos pensar um pouco sobre essas verdades. Então, Oséias, capítulo 8, versículo 7, diz assim: eles semeiam vento e colhem tempestade. Muita gente acha que isso é um ditado popular, né? Então está aí o texto bíblico para você perceber que não, que na verdade essa frase é bíblica, né? Tá lá, foi trazida através do profeta Oséias. Então, eles semeiam vento e colhem tempestade. O talo tem espiga, não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Popularmente, quando alguém quer falar sobre esse versículo, ele diz que quem semeia vento colhe tempestade. É uma transliteração do texto. Aqui nós lemos na NVI, mas eu quero pensar um pouco com você sobre essa verdade bíblica, que é a verdade da semeadura. A gente tem dificuldade de falar sobre a semeadura por conta de que as igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, usam muito esse texto para falar de prosperidade, né? Então, se você semeia uma quantidade de dinheiro, você vai colher uma quantidade maior de dinheiro. Então, se você semeia uma oferta grande, você vai colher uma bênção maior ainda. Então, esse texto tem sido usado muitas vezes para falar, para pregar essa, entre aspas, teologia da prosperidade. Mas o texto em si, ele carrega consigo uma verdade, que é a verdade da semeadura, né? Quando você semeia coisas boas, quando você semeia uma boa semente, você vai colher, né? Você vai colher coisas boas daquilo que você semeou. Quando você semeia, quando você semeia coisas ruins, né, você vai colher coisas ruins daquilo que você semeou. Infelizmente, infelizmente ou felizmente, isso é uma grande verdade que nós precisamos entender que ela é real. Mas eu queria pensar um pouquinho com você sobre o que o profeta Oséias está dizendo ali, né? Uma das coisas que ele diz é que quem semeia algo ruim vai colher algo pior, né? E aí ele vai usar aqui, tudo isso é uma linguagem de agricultura, né? É uma linguagem de agricultura. Então, o talo não tem espiga. Ele está dizendo o seguinte, que até nasceu o milho, até nasceu o talo, né? A haste do milho, né? Com as suas folhas, mas a espiga mesmo, essa não nasceu, né? E diz também assim, que se você não produziu, ou do trigo, né? A mesma coisa, a haste do trigo, as folhas do trigo, mas não tem as sementes, não tem a espiguinha do trigo. E com isso, né, não produzirá farinha. Ou seja, se você não tem a espiga, também não vai produzir a farinha. Mas caso produzisse esse trigo, né, essa farinha de trigo, os estrangeiros a devorariam. Olha só, é uma, é uma certeza de derrota, né? Então, você vai semear coisa ruim, vai colher coisa pior, vai nascer o trigo, mas não vai ter espiguinha, não vai ter as sementes, e se não tem semente não vai ter farinha, e mesmo que tenha farinha, alguém vai devorar. É uma coisa meio assustadora, né? Mas eu quero pensar um pouquinho com você sobre três coisas aí. A primeira
é que o resultado de certas semeaduras será terrível, porque você semeia algo ruim e vai colher algo pior ainda. Então, a primeira coisa, algumas semeadoras terão um resultado terrível, terrível, tá? Ah, e aí eu quero ressaltar algumas coisas. Por exemplo, as pessoas más. O homem mau, o homem cheio de vício, o homem cheio de maldade no coração, o homem que não consegue enxergar a necessidade do próximo, a pessoa que tem uma vida de maldade, uma vida de destruição. Essa pessoa vai colher na sua própria existência, né, todas as, todas as consequências dessa vida de maldade. É lógico que a gente não consegue esgotar todo o assunto, né? Mas certa vez eu aconselhando uma pessoa, ela disse que os irmãos estavam se reunindo, né, com muita briga, muito debate, muita discussão, muito atrito, para conseguir colocar o pai num asilo. E eu disse para ela, mas quantos irmãos vocês são? Aí ela me disse, nós somos em 6 irmãos. Falei, mas 6 irmãos, não tem nenhum que possa abrigar o pai dentro da casa, né? Que às vezes tem uma casa um pouco maior. E a resposta daquela pessoa, ela me deixou pensando sobre essa verdade aqui, sabe? Ela disse o seguinte, olha, ninguém aguenta o meu pai, ninguém ama o meu pai. Nosso relacionamento dele com ele é um relacionamento de ódio, porque ele nunca nos deu coisas boas, ele sempre foi muito mal conosco. O que esse homem está colhendo ao final da vida? Ele está colhendo a solidão, ele está colhendo o abandono, ele está colhendo o descaso dos filhos, para não usar a palavra vingança dos filhos, em virtude de tudo de ruim que ele fez. Um patrão que explora os seus funcionários, ele vai colher daquilo também. Porque quando você explora o seu funcionário, o funcionário não tem zelo por aquilo que ele faz. Então você economiza R$ 1 e gasta 10 com o sentimento de desconforto do funcionário. Então coisas ruins geram reações ruins. Um comportamento mau gera outros comportamentos, outras consequências que são ruins também. Então nós podemos dizer sim que quem planta maldade vai colher as consequências dessa maldade. Uma outra coisa que nós podemos pensar nesse sentido são as pessoas que elas não chegam a praticar a maldade, mas o seu coração é cheio de malícia. É cheio de palavras torpes, é cheio de mentalidade corrompida, é cheio enfim, ele profere, a sua mente está tão contaminada com o pecado, que mesmo que ele não chegue ao ato em si, o seu pensamento ele é um pensamento todo deformado. E quem age dessa forma, né, vai colher também, né, maus resultados disso. Porque o pensamento judaico, de um modo geral, né, na época de Jesus, era que o pecado ele residia no ato, no agir, no fazer. E Jesus ele amplia esse conceito dizendo assim, não, né? Se você interiorizar isso dentro de você, aceitar isso no teu coração, através de um pensamento impuro, é como se você já tivesse feito. Então acredite, mesmo que você pense assim, não, mas eu nunca fiz um ato de maldade. Mas se esse ato de maldade está no teu coração, está na tua mente, e você se agrada dele, acredite, você vai sofrer as consequências desse ato de maldade que está apenas no teu coração. Porque para Deus, a ação concreta, ela é pecado. Mas o desejo real e consumado no coração de fazer isso, mesmo que não faça depois, também é um erro que vai gerar uma consequência depois. A gente precisa
ter muita coragem de dizer que é assim, porque é de fato. Tem uma terceira coisa também, que é uma semente ruim, que é que é um vento sendo plantado dentro das igrejas e que nós precisamos estar atentos a ele, que são as heresias. O que é uma heresia? Uma heresia é quando você diz algo como se fosse verdade, mas aquilo não tem base no ensinamento de Deus. Você ensina algo como se aquilo fosse verdadeiro, mas aquilo não tem conexão com a revelação de Deus. Então, você na verdade, está defendendo uma mentira. Toda heresia é uma mentira. E Satanás, ele já deu a receita lá no Éden, né? Uma boa mentira é aquela que tem alguns toques de verdade. Então, as pessoas percebem esses toques de verdade e compreendem que o todo é verdade. E não é assim. E não é desse jeito. A heresia, ela traz consigo alguma verdade para te cativar. Olha Satanás aí. Mas ela vem cheia de mentiras e às vezes essa parte da mentira é o que te desvia do foco, é o que te desvia do caminho. Então quem planta heresia vai colher lamentáveis resultados de destruição por conta dessa heresia. Não é possível, né, que você acredite que uma mentira sendo apresentada como verdade, Deus vai abençoar. Deus não abençoa. Então toma cuidado. Poderia listar aqui algumas heresias atuais? Poderia, né? Mas eu vou te dizer qual que é a principal mentira que tem se contado hoje em dia. Não é a teologia da prosperidade, não é a teologia coaching, não é alguns dons espirituais que são interpretados de maneira distorcida. A principal heresia, né, hoje, é tirar da mentalidade do cristão que a vida cristã colocar na mente do cristão que a vida cristã se resume ao culto, se resume ao templo. Então a pessoa acha que por ela ser frequentadora de um determinado lugar, ela tem uma vida cristã. Essa é a maior de todas as heresias. A pessoa é cobrada de ir até a igreja, de não faltar ao culto da igreja. Se faltar ao culto da ceia, então vai direto para o inferno. Sabe essas coisas? E isso é uma grande mentira, porque o que Deus pede, na verdade, é uma vida de temor, uma vida de adoração, né? Para você ver como são sutis as heresias, né? Você pensa em heresia, você já pensa logo nas seitas, logo em quem fala que Jesus não é Deus. Isso não é tão prejudicial do que aquelas heresias misturadas com algum tipo de verdade que confunde a cabeça do crente, entende? Outra coisa é a tolerância pelo pecado, a tolerância ao pecado, né? Então, isso também é um vento que a gente colhe tempestade. Quando eu tolero o pecado na vida de uma outra pessoa, eu estou indo contra a palavra de Deus, que me pede que confronte essa pessoa para arrependimento. Quando eu tolero o pecado na vida de uma outra pessoa, eu estou indo contra a palavra do Senhor, que nos desafia a sermos agentes de justiça. Não no sentido de julgar, não no sentido de condenar, mas no sentido de trazer a pessoa ao arrependimento e à mudança de vida. Então, tolerar pecado também é vento, que pode se consumar em uma grande tempestade. Tolerar o pecado dentro de nós também. Então, quando a gente tem o nosso pecadinho de estimação, isso vai crescer cada vez mais, e nós vamos colher as consequências disso que a gente guarda e não quer se desfazer. Então, meu amado, nessa parte inicial, eu abordei aqui 5 coisas que nós precisamos, aliás, 4 coisas que nós precisamos ter cuidado. Podem ser um vento sendo plantado que vai se consumar numa grande tempestade. Então, a primeira, né? A primeira é a questão da maldade. A segunda,
a questão do pensamento mal. Então, a primeira é o ato de maldade e a segunda é o pensamento de maldade. A terceira são as heresias dentro da igreja e a quarta, a tolerância ao pecado, seja de outra pessoa, seja meu. Tudo isso é vento que a gente vai colher tempestade. Tá? A segunda coisa, com base aí no versículo do profeta Oséias, é que algumas semeaduras serão um fracasso. Tá? Não haverá colheita. Pode até crescer alguma coisa, mas aquilo não vai se efetivar em bênção, não vai se efetivar numa colheita genuína. Tá? Então, eu quero enumerar aqui 5 coisas também. A primeira é a presunção. A presunção de que eu posso me esforçar para ter reputação. A reputação, ela não vem do esforço. A reputação, ela vem de uma verdade de vida. Então, quando eu tenho uma vida íntegra, naturalmente eu tenho uma boa reputação. Agora, quando eu tenho um esforço para ter reputação, a gente percebe essa coisa que o profeta diz, né? Pode até colher, pode até crescer, mas não vai ter espiga, não vai ter fruto, não vai ter semente, né? Então, a primeira é a reputação. A segunda é esse farisaísmo, né? O farisaísmo que busca salvação. O que é o farisaísmo que busca a salvação? É aquele esforço de você merecer a salvação. Então você faz coisas para merecer a salvação. E de fato, não é isso que te faz salvo. A salvação é um ato de graça da parte de Deus, de misericórdia da parte de Deus. Não há ato humano que te leve a merecer salvação. 3, a sabedoria humana que quer criar uma estratégia de um novo evangelho. O evangelho ele não precisa ser novo, ele só precisa ser verdadeiro, porque o evangelho ele não fica velho. Então, muita gente usando de sabedoria humana acha que com esse esforço humano vai criar um novo evangelho, né, por assim dizer. Todo esse esforço é sem utilidade, porque o evangelho verdadeiro ele não fica velho. Ele só precisa ser apresentado tal como ele é, né? Outra coisa também que faz muito sentido essa coisa de crescer, mas não ter o fruto, é quando eu falo sem ação. Então eu falo muito, mas de fato eu não faço nada. Então essas palavras, elas geram um volume, mas quando você vai ver o resultado disso, não tem resultado nenhum, né? Então isso é muito complicado. Eu trabalhei com uma irmã em Cristo, que era dona de uma escola em Minas, que ela dizia o seguinte: muita gente tem muita iniciativa, mas precisa ter acabativa, entre aspas. Não existe essa palavra, mas eu acho que você entendeu o que eu quero dizer. Então, a pessoa, ela fala muito, ela diz que vai fazer, mas não faz. Isso também se concretiza aí na haste crescer, mas não tem fruto, né? E quinta coisa, né? Aquele que passa a vida sem fé, né, obedecendo apenas a sua própria vontade, a sua própria satisfação da carne, construindo ali momentos de um suposto bem-estar, mas no fundo, está distante de Deus, está infeliz, está vazio. Né? Então, vai de encontro ao que o profeta fala, né? Haverá até a haste, mas cadê o fruto? Cadê a parte mais importante? Né? Tomar muito cuidado com aquilo que a gente colhe, né? O resultado também de muitas semeaduras é insatisfatório, né? Porque mesmo você tendo alguma coisa, não vai ter a farinha. Né? Ninguém come, no caso do trigo em especial, né, o trigo in natura, com a casquinha e tudo. Você come a farinha, né? Você come o resultado mais elaborado daquilo. E também a gente linkou algumas coisas aqui, né? O homem que vive por seu próprio prazer, ele não colhe prazer, ele colhe tédio. Quantas pessoas se matam com dinheiro, com riquezas, tendo tudo que querem, as festas que querem, e vivem um tédio, um vazio interior que lhe consome. Outra coisa, né? Muita gente busca fama, mas essa fama gera uma única coisa, que é a vaidade. Gente, como isso mata
cristãos, né? A gente vê aí os pastores muito conhecidos, que eles são tão cheios de si, que muitas vezes isso ofusca uma mensagem verdadeira que ele pode pregar. Tem que tomar cuidado. Quanto mais humilde, mais o evangelho é mostrado através da minha vida. Quanto mais vaidade, mais isso toma o lugar do evangelho. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Então, vai de encontro à questão do ego, que é o 3, né? A pessoa que vive para o seu ego, na verdade, ele vive uma miséria de vida, uma vida miserável, uma vida esvaziada de sentido maior, né? Então, é importante que a gente entenda isso, né? Que existem atos maus que vão colher atos piores ainda. Existe aquela questão de que você vai se esforçar, vai até ver algum resultado, mas o resultado não vai se materializar em algo realmente bom. Por quê? Porque existe realmente essa lei da semeadura que precisa ser observada. Estrangeiros o devorariam, ou seja, sabe quando você ganha algo e você percebe que aquilo acabou e você não sabe como? É incrível isso, né? Você não faz sentido, você observa e não consegue entender. Tem muita a resposta na origem, né, em como você conseguiu. Se havia temor ao Senhor, se você conseguiu aquilo através da bondade, então, através da ética, da moralidade, do teu trabalho, se existe gratidão no teu coração por aquilo que Deus te dá. Então, isso é muito importante. Ok, falamos de tudo isso. Agora, como eu posso usar essa lei da semeadura a meu favor, né? Para que eu seja abençoado, para que eu tenha uma vida próspera no sentido mais amplo da coisa, a prosperidade total na vida, né? A gente precisa lembrar o seguinte, que eu preciso entender assim, o que Deus pede de mim? Deus pede de mim vaidade? Não, Deus pede de mim humildade. Deus pede de mim rancor? Não, Deus pede de mim um coração que perdoa. Deus pede de mim vingança? Não, Deus pede de mim perdão. Então, quando eu começo a viver na minha vida aquilo que Deus espera de mim, eu vou colher em troca a satisfação de Deus em relação a mim. Então, a lei da semeadura, ela vai muito além da questão de dinheiro, né? Como muita gente gosta de falar, só do dinheiro, de dinheiro, de dinheiro. Meu amado, até nas ofertas. Jesus, ele extrapola esse conceito de oferta quando ele diz o seguinte, que a melhor oferta é a oferta sincera. A melhor oferta é aquela que tem significado. A melhor oferta não tem a ver com valor. Então, eu fico quando vejo alguém dizendo assim, olha, precisamos aqui de 500 pessoas que vão dar oferta de R$500. Ou, você vai ser um dos 1 milhão que vai dar 1.000, que não sei o quê. Gente, esquece. Essa não é a oferta que Deus se agrada. A oferta que Deus se agrada é obediência. Obediência. Então, quando eu planto obediência, eu colho a misericórdia de Deus e o amor de Deus sobre a minha vida. Então, que Deus te faça obediente, que Deus te faça quebrantado, que Deus faça do teu coração um coração que mostre na sua forma de viver aquilo que Deus espera de você. E fazendo isso, acredite, você vai colher da parte do Senhor o que há de melhor. E esse melhor pode não ser o que você espera, mas é o que Deus quer te dar. E acredite, o que Deus quer te dar é o melhor para a sua vida. Amém? Entenda isso, coloque isso no teu coração. E eu tenho certeza que você vai viver ainda melhor. Amém? Graças a Deus. Eu queria adorar ao Senhor juntamente com você mais um pouquinho. Vamos adorar o Senhor? Juntos, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.